Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Jimenez, sou um dos editores do blog O Calçadão e eu peço que, se você gosta do nosso trabalho, o blog Calçadão é um blog de mídia alternativa e popular feita a partir da cidade de Ribeirão Preto, e se você gosta do nosso trabalho, seja na nossa página, seja aqui no YouTube, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, O Calçadão Blog. Semana passada a gente conseguiu superar a marca dos 300 inscritos e eu peço que você continue nos ajudando a chegarmos à marca dos 1000 inscritos aqui no nosso canal. O blog Calçadão é um blog que defende os direitos do trabalhador e da trabalhadora. Nós defendemos uma democracia com profunda participação popular, nós defendemos a existência dos direitos sociais, da educação pública, da saúde pública, da previdência pública que garanta uma aposentadoria digna para o idoso e para a idosa, uma seguridade social, o direito ao transporte, a moradia, a segurança. Nós defendemos um modelo econômico anti-neoliberal que proteja os direitos dos trabalhadores, que gere renda, que distribua renda, que combata a desigualdade social e a profunda concentração de renda, que são características desse nosso capitalismo financeiro que nós estamos vivendo. E de 2008 para cá, nós temos observado um processo constante de crescimento dos extremismos, principalmente do extremismo de direita. 2008 representa um daqueles momentos que já aconteceram na história da humanidade de profunda frustração coletiva. Frustração não só no sentido político, mas também no sentido econômico. Aliás, principalmente no sentido econômico. E esse tipo de frustração leva a tentativas de saídas fáceis, ao messianismo, a uma extrema-direita que prega a intolerância, a discriminação, o fechamento de fronteiras, a intolerância com o diferente. E nos últimos tempos, cada vez mais esse movimento de extrema-direita tem andado de mãos dadas com os interesses do capital financeiro, do neoliberalismo. Isso é muito claro olhando para o mundo e é muito mais claro ainda olhando para o Brasil, principalmente após o impeachment de 2016, nos governos do Michel Temer e agora no atual governo do Bolsonaro. Diante desse quadro, todas essas defesas que o blog Calçadão faz, de uma democracia participativa, de direitos sociais, de um programa econômico, de um projeto econômico que beneficie as camadas mais pobres, que distribua renda, tudo isso passa a ser muito difícil de ser feito porque é contestado por esse outro movimento. E dentro desse ambiente de defesa dos valores que o blog faz, um outro valor importante, que são os valores dos direitos humanos, também são muito difíceis de serem defendidos, porque os direitos humanos se transformam no principal alvo desse movimento extremista. Um alvo no sentido de distorcer, não só conceitualmente, mas também historicamente, o caráter dos direitos humanos. Mas nós compreendemos aqui que essa nossa defesa toda que a gente faz, de uma economia diferente, de uma democracia participativa e dos valores humanos, precisa ser feita, mesmo na dificuldade. Então nós nos colocamos aqui com esse objetivo, de defender esses valores e de defender os direitos humanos. Mas para isso, nós precisamos resgatar e colocar conceitualmente e historicamente os direitos humanos no trilho certo. Direitos humanos significa valorizar a dignidade humana diante de qualquer tipo de violência ou de arbítrio. Conceitualmente, os valores humanos, como nós nos entendemos hoje, surgiu com o surgimento da modernidade, principalmente na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Porém, esse caminhar para valorizar a dignidade humana e proteger a dignidade humana de qualquer tipo de vilipêndio, de agressão ou de violência ou de rebaixamento, é uma construção histórica que vem desde a antiguidade. Nós podemos pegar, por exemplo, um artefato histórico como o cilindro de Ciro, Ciro, imperador persa, do ano 500 a.C. Nesse cilindro diz que Ciro é um rei justo, que prega a liberdade religiosa e que prega a não escravidão. Nós podemos pegar, por exemplo, a construção primitiva dessa valorização da dignidade humana no cristianismo. O desenrolar do cristianismo, principalmente o cristianismo primitivo, ele é um desenrolar da valorização da dignidade humana diante de um direito natural, humano, intrínseco, dado por uma entidade metafísica que é Deus.
E esses valores, eles se refletem na ética, na moral, no perdão, no comportamento da valorização humana como algo especial. Portanto, o cristianismo, ele é, para os valores ocidentais, um valor de desenvolvimento, sim, de direitos humanos. E nós podemos pegar, por exemplo, o desenrolar do processo de construção de uma monarquia constitucional na Inglaterra. A Magna Carta de 1215, que retira, né, do monarca a condição de ele ser um tirano e coloca determinados poderes moderadores nas mãos dos súditos. Depois, a própria Inglaterra, no século XVII, desenvolvendo o Instituto do Habeas Corpus, que é um instrumento valiosíssimo de luta contra prisões ilegais e contra arbítrio. Aliás, o Instituto do Habeas Corpus é uma das coisas que primeiramente sofre quando um determinado estado, um determinado país caminha para o processo ditatorial. E essa construção se dá, então, de maneira mais cabal no processo de Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, ou seja, quando o Estado moderno e o pensamento liberal ligado à burguesia condiciona uma série de valores, retirando aquele direito natural da condição divina e passando por uma condição mais racional e social para o mundo dos homens, ou seja, protegendo a individualidade humana de qualquer tipo de arbítrio, de qualquer tipo de violência, seja ela vinda do Estado, seja ela vinda de um patriarca, seja ela vinda de um tirano, ou seja, a dignidade humana, que são os direitos individuais de cada um, são protegidos como algo que tem o direito de ser digno e de ser intocado. Esses são os valores humanos que hoje nós chamamos de valores humanos de primeira geração, que são os valores humanos iniciais, que têm um caráter burguês. Depois, mais para frente, os direitos humanos vão ganhar também uma conotação das lutas operárias que aconteceram no século XIX, em busca de melhores condições de trabalho e de vida de uma classe operária que surgiu a partir da Revolução Industrial. Surgirão aí os direitos humanos de segunda geração, todos eles voltados para a questão da Revolução Francesa. Os direitos humanos de primeira geração representam um princípio da liberdade, a liberdade do indivíduo diante da tirania, né, e a proteção diante da tirania. Os direitos sociais, os direitos humanos de segunda geração são os direitos humanos do princípio da igualdade, ou seja, desenvolver mecanismos dentro do Estado moderno e dentro do valor de cidadania para dar melhores condições de vida para todos. E a partir do momento que grupos sociais passaram a lutar dentro do Estado moderno para adquirir direitos civis, né, adquirir direitos de cidadania, surgiram os direitos de terceira geração, que são os direitos difusos, né, voltados para o princípio da solidariedade. Portanto, liberdade, igualdade e solidariedade representam os conjuntos, né, o conjunto de direitos humanos de primeira, de segunda e de terceira geração, que foram consolidados em 1945, de 1945 a 48, quando a ONU institui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, em 1948, que na verdade é um contraponto a todo o processo de violência, de genocídio, né, de crime contra a humanidade que foi feito pelo fascismo e pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo então aponta a necessidade, a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, de fazer com que os outros países, com que a humanidade se proteja de processos como esse, de processos de genocídio e de crimes contra a humanidade que foram cometidos na Segunda Guerra Mundial por movimentos e por ideologias de extrema-direita, como o nazismo e como o fascismo, que desrespeitou a dignidade humana, que desrespeitou os valores humanos. Portanto, a Declaração Universal de Direitos Humanos ela vai refletir em vários encontros continentais, como aqui na América, né, a Organização dos Estados Americanos vai realizar em 1969 o Encontro Interamericano de Direitos Humanos, onde vai sair a Carta de São José da Costa Rica, que é uma carta de direitos humanos da Organização dos Estados Americanos. A Carta de São José da Costa Rica, ela é o documento base de onde, por exemplo, a Constituição de 1988 vai se inspirar para produzir os artigos 5º e 6º da Constituição. O artigo 5º e 6º da Constituição de 88 protegem os direitos humanos de primeira geração e os direitos humanos de segunda geração. E depois vai criar as regulamentações, a partir da Constituição,
para dar também os direitos humanos de terceira geração, de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Portanto, os valores de direitos humanos são valores que são colocados a partir de 1948 para todos os países, para que todos os países possam valorizar a liberdade, a igualdade e a solidariedade. E é exatamente essa defesa que nós temos que fazer. E fazer essa defesa significa não só resgatar a história e o conceito dos direitos humanos, mas também resgatar a importância da valorização da Constituição de 1988 e fazer dessa valorização um trampolim para ligar a defesa dos direitos humanos à nossa conjuntura atual e a importância dos direitos humanos na nossa vida cotidiana, seja no nosso país, seja no nosso estado, no nosso município ou dentro da nossa casa. Esse é o interesse do Blog Calçadão. Nós vamos voltar fazendo novos vídeos a respeito dos direitos humanos. Vamos falar especificamente sobre direitos humanos de primeira geração e a sua ligação com a Constituição e com a nossa vida, direitos humanos de segunda geração e a sua relação com a nossa Constituição e com a nossa vida e com o nosso cotidiano, e os direitos humanos de terceira geração também. Acompanhe nossos vídeos, voltaremos a falar sobre isso. Temos um artigo escrito no blog, se você prefere ler o artigo, vá lá no nosso blog, leia o nosso artigo, compartilhe, ou nós voltaremos em breve com novos vídeos falando sobre direitos humanos aqui no nosso canal, O Calçadão Blog. Se inscreva, compartilhe e até a próxima. Grande abraço.